Fala pessoal, muito bem-vindo a mais uma live. Hoje, mais uma vez, eu vou estar aqui com a Cris Alves, essa psicóloga que está assim, fazendo uma série incrível comigo. Tá muito legal mesmo. Todas as lives. Quem não viu, tá? Quem não viu essas lives com a Cris e todas as outras lives, todas essas lives eu estou postando lá no YouTube, ok? Então, quem não viu, pode depois, claro, depois dessa live, vai lá no YouTube que todas as lives estão lá. Já vi que a Cris está chegando por aqui. Vou só chamar ela aqui. Acho que foi. A Cris já deve estar entrando aí. Ótimo. Tá. Ei, Oi, Cris. tudo bem? Deixa eu arrumar Bom. meu vídeo aqui. Eu também vou ajeitar o meu aqui, porque sempre depois que a gente entra, fica tudo Fica desconfigurado. diferente, né? Não fica tudo Ficou diferente. meio cortada, não? Tá um pouquinho. Aí, Melhorou? Que eu coloquei na no hora que você, tripé móvel. Não muito. na hora que você solta, tá cortando um pouquinho da sua cabeça só, Cris. Peraí. Pessoal, enquanto a Cris está ajeitando ali a Vou câmera dela, desligando. muito bem-vindo para quem já está chegando aí, tá? Então, para quem já está acompanhando a gente, eu e a Cris estão fazendo. Piorou, hein, Cris? Agora tá Piorou, né? metade da vaca. Vou Piorou. sentar em outro lugar. Peraí. Então, pessoal, eu e a Cris estão fazendo uma série de lives. Quem perdeu essas lives, depois dessa, tá? Depois dessa live, vai lá no meu YouTube, tá? Todas as lives estão postadas lá na íntegra, tá? Sem corte nenhum, então você pode ir lá. E quem tá Melhorou? chegando aqui, perfeito, Cris, perfeito. Agora tá. Tô enquadrado, né? Tá enquadrada. Tá E quem tá bom. chegando aqui, gente, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de timidez, né, Cris? Ui, ui, ui. Exatamente. Então vamos falar de timidez e como sempre a gente pode ir mandando suas perguntas aí, suas dúvidas, suas opiniões, que a gente sempre vai lendo e assim que possível a gente para e fala. De vez em quando a gente devaga um tantão sobre o assunto, né, Cris? Mas a A gente gente sempre viaja, a gente responde. dá umas viajadas de vez em quando, né? Exatamente, mas a gente sempre volta para o assunto, mas o importante é a gente responde para todo mundo e isso aí que é o bacana, tá? Isso aí. Cris, então, primeiramente, boa noite, muito Boa obrigado mais noite. uma vez, mais uma live, e muito obrigado por Obrigada você a estar aqui. você. Aí eu tô vendo a Maria Cecília. Tamo junto, Cris e Osvaldo. Oi, Opa, mãe. isso aí. A Verinha, Luana, o Maia, Alexandre. Tá entrando uma turminha aí. O Stefano, ei, Stefano. Tá entrando, tá? É. Vou dando, todo mundo tá entrando, vou dando uma cenando aqui, vou dando um oi para esse pessoal aqui. Enquanto o pessoal entra, Osvaldo, para quem não te conhece, você podia se apresentar e depois eu me apresento. Beleza, pessoal, para quem está chegando aí, para quem é novidade ainda aqui do meu canal, quem está vindo do canal da Cris, ou quem começou a seguir agora, então o meu nome é Oswaldo Passi e aqui o espaço que eu estou falando é de tecnologia, como a gente criar cursos online. Então eu estou tenho várias séries de materiais, desde o início, da onde está a sua ideia, colocar ela no papel, depois tirar do papel, e aí vai, desde o do programático, desde os equipamentos, eu falo de todos os equipamentos, como gravar, como editar, como arrumar o áudio, até a hora de você publicar esse seu curso online. Então aqui é a ideia de te tirar mesmo, te ajudar a fazer, criar esse curso online e entrar nesse mercado aí que está assim, em crescimento. Tem várias lives que eu e aqui já discutimos desse crescimento, discutir com outras pessoas também. Então, acompanha aí que é legal demais. Cris, se apresenta aí para o pessoal que ainda não Tá viu bom. Para você. quem não me conhece, eu tô vendo aqui que entrou Cleumir, papai, Sabrina, Laurinha. Beijo para todos. Então, meu nome é Cristiane Alves, eu sou psicóloga. Eu tenho 27 anos de formado. Hoje eu trabalho com a psicologia clínica e trabalho também com orientação vocacional. E meu foco é muito ligado em traumas. Eu trabalho com MDR, traumas, fobias, transtorno de estresse pós-traumático. E ao longo da minha carreira, eu tive uma experiência trabalhando na indústria farmacêutica durante 18 anos. E há 10 anos atrás, eu abri mão
desse trabalho para focar somente na clínica e aqui estou. Então, hoje eu gostaria de, juntamente com o Oswaldo, compartilhar um pouco do meu conhecimento, né, para que de alguma forma eu possa ajudar quem estiver nos assistindo. Isso aí. E pessoal, está sendo muito legal. Todas as lives com a Cris, assim, foi muito sucesso. O pessoal interagiu bastante, foram várias perguntas. Acredito que a Cris, assim, matou várias dúvidas do pessoal, traumatizou várias outras pessoas. Tô brincando. Para descobrir os traumas. Foi, na hora dos traumas, foi realmente um trauma. Todo mundo descobriu que estava cheio de traumas. Mas tá assim, tá bem legal, igual eu falei, se você perdeu, tá lá no YouTube, pode ir lá depois no meu YouTube, é Oswaldo Passa, você acha facinho lá, todas as lives estão lá. Cris, antes de eu começar a fazer pergunta com você, eu acho que eu até terminei a última live te falando da minha timidez. Então eu vou até te contar a minha história, porque eu não tava mentindo, não. Cris, eu era uma criança, mas sabe o que é extremamente tímida? Muito. Ainda sou muito tímido, mas, claro, consegui vencer vários passos dessa timidez. Mas era assim, eu era piada na minha família. Minha avó, minha mãe, todo mundo ria, porque o colégio adora fazer aquelas pecinhas de criança, né? Colocar a criança na frente do palco. E o colégio não conseguia fazer isso comigo, mas nem a pau, porque eu era assim, eu morria de vergonha. Eu não, tipo assim, eu simplesmente travava, não falava nada. E sempre foi assim. E sempre foi. Eu sempre tive esse grande problema até o dia que eu terminei o segundo grau, terminei o colégio e já arrumei uma vaga para dar. Eu já mexia muito no computador para ensinar, dar aula. Foi basicamente, meu primeiro emprego era dar aula. Eu contei para minha mãe colocou a mão na cabeça e falou: menino, você é louco? Você não abre a boca para falar com ninguém, você nem se apresenta com ninguém. Como que você vai entrar numa sala de aula e vai dar aula com essa timidez toda? Eu falei, eu vou. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero. Mas como eu sempre mexia com o computador e sempre tinha gente me procurando, eu estava acostumado com esse movimento de sempre estar um amigo do lado, até amigos da minha mãe, eu sempre estou ensinando informática. Então esse movimento era muito comum para mim. E eu coloquei na cabeça, eu vou como se tivesse uma pessoa só e entrei na sala como se, sabe, com aquele espírito, você respira e tal, e foi muito interessante, porque foi super fluido. Desde a minha primeira aula, parece que está no sangue, né? Você realmente quer ensinar, você gostar. Então eu entrei e comecei a ensinar e essa timidez, ela sumiu assim, na sala de aula, pelo menos, ela simplesmente desaparece. Ela ainda tem alguns pontos, em outras coisas, eu sei que tem, eu consigo perceber isso, mas ela sumiu na sala de aula e ao partir dos anos, de tanto dar aula, e a carreira tal, eu vi que ela foi melhorando muito, eu achei muito interessante, mas eu nunca fiz um tratamento em si. Foi bem eu mesmo. Você fez um autotratamento, né? Você com você mesmo. Basicamente. A timidez na infância, na fase adulta também, né? Mas na infância, ela causa um sofrimento muito grande, né? Exato. Eu também era muito tímida na minha infância, eu tenho uma experiência um pouco parecida com a sua. Eu era extremamente tímida. Então, eu tive que vencer vários obstáculos na minha vida. E hoje, gravar um vídeo também era um obstáculo, né? Então, quando tem um obstáculo muito grande, eu vou tentando superá-lo, né? Como era o obstáculo, eu tinha muito medo de altura, e aí fui fazer voo livre, né? Você pode falar muito sobre isso também, né? O quanto que a gente consegue vencer os nossos medos quando nós enfrentamos. Verdade. E o fato de falar para pessoas, né? A prática nos faz quebrar toda essa dificuldade. Né? Então, à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a gente fica mais fortalecido para poder quebrar essas barreiras, né? Ou seja, da timidez, da vergonha, do que for aí no caso. É uma legal essa experiência. Nossa, e super, igual você falou, para uma criança é super traumático, porque a criança deixa de vivenciar várias coisas. Eu via várias crianças se divertindo, faziam várias coisas que eu não fazia. Pra você ter noção, eu nunca dancei uma festa junina.
É mesmo? Do Então era extremo muito, da timidez. Eu, assim, muito, era era, muito. era muito. Então, daí você sente o nível Sim. do que era. Então, pessoal, já está aí, já vou começar com as perguntas. Tem várias perguntinhas aqui anotadas para a Cris aqui. E me ajuda aí também vocês na pergunta. Cris, Tá. então aí o pessoal fica, meu Deus, eu não consigo. A mídia social, a foto, a vídeo, eu não consigo gravar. Por que que isso acontece? Por que que a gente fica nessa neuro? Muitas vezes eu vejo que as pessoas se expõem, até de maneira diferente, em foto. Você vê gente colocando foto no Facebook lá, tá, foi numa praia, tá de biquíni, tá de sunga, tá de não sei o quê, e na hora que vai gravar um vídeo que é para ensinar tal pessoa, pum, trava tudo. Por que que isso acontece? Então, essas emoções que vêm, né? O medo, a ansiedade, né? Quando você sabe que vai se expor para alguém, para uma ou várias pessoas, são sentimentos e emoções comuns, né? Elas são até saudáveis do ponto de vista adaptativo. O que que acontece? O nosso cérebro entende que quando você vai se expor, você pode ser julgado. E aquele julgamento ele pode ser uma ameaça, né? Então, diante da ameaça, o que que o nosso cérebro faz? Ele responde ativando fisiologicamente algumas partes do nosso corpo, que pode ser o coração que acelera, uma respiração que fica mais ofegante. Então, o cérebro está respondendo, me defenda, Uhum, eu preciso evitar aquele perigo, né? E isso é uma uhum, resposta natural, é uma resposta protetiva, né? Então, toda sim. vez que a gente sente um medo, uma ansiedade para apresentar algo, ou seja, gravar um vídeo ou falar em público, tranquilo, faz parte. Agora, quando esse medo ou essa angústia aumenta demais, ou ansiedade, e se torna uma fobia, aí já é outra história. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, eu vou falar um pouco dessas diferenças. Porque Ah, fobia é algo paralisante. É legal, algo legal. paralisante. A E já tá ansiedade e o pipocando medo pergunta aqui. são Pode, naturais. pode finalizar, depois eu faço. Tá? Então, a ansiedade e o medo inicial são naturais, né? E é possível você ultrapassar esse obstáculo com mais naturalidade. Agora, quando se torna um pouco patológico, aí já realmente precisa de uma ajuda, tá? Então, isso é nada mais, nada menos do que uma defesa que o nosso cérebro responde para nos ajudar, para nos proteger. Legal. A primeira pergunta foi exatamente por que que é tão comum em crianças. Em crianças, tá? É porque a criança, na verdade, o falar para as pessoas, ele é construído na infância, né? Nós nascemos e aí nós nos vemos num ambiente e a partir daquele ambiente a construção começa, né? Então, assim, a criança naquele momento ali, quando ela tem pouca idade, né? Nos primeiros anos de vida, ela ainda não se sente segura, né? A Uhum, segurança começa a vir a partir das relações, principalmente a relação com a mãe, né? Ela vai introjetando a segurança. À medida do momento em que ela vai crescendo, vai amadurecendo e vai buscando seus recursos internos de segurança, ela começa a perder a timidez, né? Como você deu exemplo, você era muito tímido, foi crescendo, através da sua maturidade você quebrou, né, algumas crenças que certamente tinham crenças limitantes ali, né, e você uhum, foi vencendo a sua timidez. Então, quando nós somos adultos, nós estamos mais fortalecidos para quebrar essas barreiras, né, da timidez ou da vergonha. E a criança ainda não tem isso muito forte, né? Ainda é frágil para ela, né? Por isso uhum, que isso é muito comum em criança. comum. E também perguntaram se a timidez está relacionada à ansiedade. Você até falou um pouco aí, né? A timidez, ela gera ansiedade, né? A Não o timidez, contrário, não é a ansiedade que vai gerar a timidez. não, é a timidez que gera ansiedade, porque a timidez ela é um traço de personalidade, né? Mais para frente eu posso falar um pouquinho. Então, a ansiedade ela vem como consequência.
Joia. Tem mais outra aqui. Existe fórmula, o caminho mais fácil para vencer a timidez? Ui. Existem Essa, vários caminhos. essa, essa eu quero ver Eu vou falar no final quais são os mais caminhos para que frente, você né? Essa aí acha. já Eu não, vou não vai guardar para soltar a fórmula. a cereja do bolo. Deixa para o final. Exatamente. Numa live de timidez, ela não vai contar logo a fórmula logo no início. Ela vai segurar para o final. A segunda pergunta que eu anotei aqui, qual o motivo de da pessoa não se conseguir se expor em vídeos por causa dessa timidez? Qual é o motivo dela não conseguir se expor? Tá. A gente está falando especificamente de vídeo, né? Mas pode Isso, servir de para uma vídeo. apresentação normal. Podem ser Uhum. vários motivos. Pode ser por vergonha, por timidez, por introspecção e pode ser por fobia. Outra coisa também que acontece muito, autoestima baixa. Quando uma pessoa tem uma autoestima muito baixa, existe ali uma crença limitante, né? Uma crença negativa, e isso a impede de dar um passo, né? E acreditar que ela é capaz. Então, quem não assistiu às lives anteriores, acho que são as duas últimas, né? Nós falamos sobre crença Duas para limitante. trás. Duas para trás é a da crença limitante. Crença limitante, falamos também sobre zona de conforto, né? Acaba de estar de uma maneira indireta, mas ligada, né? Então, existem esses motivos que a gente pode falar também um pouquinho mais para frente. Né? Cada pessoa tem um motivo. Né? E perguntaram de novo sobre criança. Como que a criança pode vencer a timidez na escola? A criança ela pode ser estimulada pelos pais, né, no ambiente que ela está inserida, né, e quebrando essa introversão, né, ou essa timidez. Porque aquele ambiente, se ele é um ambiente saudável, né, se ele é um ambiente funcional, ele traz condições para que a criança vá vencendo aquele obstáculo dentro de casa. Ou seja, vamos brincar de fazer um teatrinho, né? Vamos brincar de fazer uma apresentação, você é a jornalista. Então, colocando a criança em situações que ela vai começando com o tempo a acostumar com aquilo ali. Aquilo ali começa a ser algo um pouco familiar, quando ela precisa fazer fora de casa, ou para as coleguinhas, ou para a professora. Então, treinar com os pais ajuda muito. Joia. Agora tem uma aqui que está anotada, que é essa aí. Essa o pessoal tem que escutar. Qual que é a diferença entre, vou até ler aqui para não perder, qual que é a diferença entre timidez, vergonha, fobia e introversão? Tá bom, então vamos lá. A timidez, como eu falei, ela é um traço de personalidade, né? Que está ligado ao retraimento em situações sociais. A pessoa, quando ela é muito tímida, ela tem um medo excessivo de ser julgado pelo outro. Ok? Isso tudo é que faz causar ansiedade da pergunta anterior. Ok? Tá. Ok. A fobia, ela é um medo extremo e um medo irracional. E geralmente, quando uma pessoa tem fobia, por exemplo, a fobia de falar num vídeo ou falar em público, que é a mesma coisa, chama glossofobia. Né? Ela está sempre associada a sintomas do transtorno de ansiedade. Por exemplo, esse medo excessivo ele vem com vários sinais e sintomas. Taquicardia, sudorese, sensação de que vai desmaiar, tremor nos braços e nas pernas. Se chega a ser um caso de pânico, a pessoa tem inclusive a sensação de que vai morrer. Né? Então, a fobia, vamos dizer que é o ponto mais extremo, né, de um transtorno de ansiedade que está ligado ao medo. A vergonha. A vergonha é o receio que a pessoa tem de se expressar em algumas situações pontuais. Por exemplo, você pode ter vergonha em alguns momentos, mas não ser tímido. Você pode ter vergonha de entrar numa loja e perguntar o preço de um sapato. É uma situação específica. Mas isso não significa que você seja uma pessoa tímida. Nunca tinha pensado dessa forma. Então, vergonha, eu talvez associaria, falaria que elas são sinônimos. Então, na verdade, não. Não, uma pessoa ela pode ser tímida e ter vergonha em várias situações. Ou ela pode não ser tímida
mas ter vergonha em várias situações, né? Que é muito pontual. A pessoa, quando ela tem uma vergonha, ela tem sobre umas coisas, mas não tem com outras, né? São Entendi. bem assim específicos, tá? E a outra, qual que é a introversão, né? Introversão. A pessoa introspectiva é aquela pessoa que prioriza o estar só, né? Ela prefere ficar sozinha, ela se sente mais confortável estar só do que estar num ambiente social, né? Geralmente coincide de uma pessoa introvertida ser uma pessoa tímida, mas não Uhum. necessariamente que ela seja tímida. É uma coisa diferente da outra. Teve uma pergunta aqui. O medo de julgamento não é falta de autoconhecimento? Pode ser também. Uhum. Pode ser, sim. O medo do julgamento geralmente está ligado a crenças limitantes, né? Porque é o medo do que o outro vai pensar de mim. Então, Uhum. se o outro vai pensar que eu não sou bom, é porque eu não sou bom. Não necessariamente, né? O Entendi. fato de ser Uhum. julgado por alguém não significa que você é o julgamento alheio. Então, o autoconhecimento também ele é muito importante. Daí, pessoal, só nessas quatro aí eu já descobri uma que eu não sabia a diferença. Timidez e vergonha ficou. Eu acho que em vários dos casos, então, eu acho que eu até me enquadrava muito em vergonha. Vergonha, mais do Pensa, que eu acho que em é vários timidez. quadros eu acho que eu me encaixaria na vergonha. Sim. A Agora que você vergonha, me esclareceu a diferença. a vergonha é muito mais comum do que a timidez e é muito fácil as pessoas confundirem, né? Uhum. É parecido, mas quando a gente pega assim o conceito de cada uma, é diferente. Legal. E vamos lá, a próxima aqui. O que pode causar esse travamento? O que pode ter causado já, a pessoa já causou esse travamento nela, não conseguiu sair do lugar, não conseguiu gravar o vídeo, ou seja, qualquer outra situação que ela se encontrou, que ela travou. Tá. Como eu falei, a construção do fato de estar se expondo começa na infância, né? Uhum. Pode acontecer que, vamos dar um exemplo, essa criança na escola foi hostilizada por um grupo de amigos, ou ela foi hostilizada num ambiente familiar, e aquilo ali causou traumas, né? Trauma. Uhum. Ou até mesmo um adulto. Um adulto pode viver uma situação perturbadora ou dramática e aquela situação virar uma TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um Uhum. gerente ele vai fazer uma apresentação em público para a equipe dele e depois dessa apresentação ele recebe um feedback negativo do chefe, do diretor da empresa. Uhum. E naquele feedback, esse gerente, esse profissional, ele foi muito hostilizado. Ele foi muito julgado, muito criticado negativamente, foi até humilhado pelo chefe. A partir daquele momento, ele não conseguiu mais falar para a equipe, mesmo a equipe sendo um grupo pequeno de pessoas. Quando ele pensava em falar, ele começava a passar mal. Ou seja, naquele momento ali, criou o que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, né? E se a pessoa não consegue vencer sozinho, realmente precisa buscar uma ajuda profissional para poder tratar. Ah, Então, legal. Foi bom você TEPT, falar isso. Você já tratou alguém? Eu sei que a sua especialidade não é trato essa, todo mas já dia. Mas é. é essa. É, Trato todo legal. dia. Tá? E consegue vencer no final das contas. Totalmente, totalmente. Inclusive, eu vou falar depois um pouquinho da abordagem que eu trabalho, que ela é bem específica para traumas, né? Transtorno de estresse pós-traumático e com resultado muito, muito, muito bom. Muito rápido, né? Bom e rápido.
Uhum. Então, como tratar então essa fobia social para a pessoa Tá, ter, não é só no vídeo, né, mas para ter sucesso mais na vida, né? Como é que ela trata essa fobia social? tá. Então, vamos lembrar que a fobia é um ponto extremo, né? Do medo, da dificuldade de falar, de se expor em público ou em vídeo. E quando a Uhum. pessoa chega nesse ponto, ela já criou ali várias crenças, né? Aquilo ali já está muito, muito fortalecido e ela precisa realmente de um profissional para ajudá-lo. E a abordagem que eu trabalho, e tem vários psicólogos que trabalham com essa abordagem, chama EMDR, né? Significa, é uma sigla em inglês. Eyes, Movement, Desensitization and Reprocessing. O que que é? É a dessensibilização e o reprocessamento através dos movimentos oculares. Então, para quem não conhece, não sei se tem algum paciente meu assistindo, alguém que já fez o MDR comigo, o nosso cérebro, todo dia que nós estamos dormindo, toda hora que estamos sonhando, né, que é o estágio mais profundo, o estágio REM, o Ele fica cérebro, doidão. exatamente, o cérebro reprocessa tudo, reprocessa não, processa tudo que nós vivemos aquele dia. As sensações, as emoções, todos os acontecimentos. Então, o hemisfério direito comunica com o esquerdo, emoção com razão. Então, por isso que nós ficamos de olhos fechados, eu não sei se as pessoas sabem que estão assistindo, mas os nossos olhos ficam mexendo de um lado para o outro. Isso nada mais é do que a comunicação cerebral, né? E nesse momento, no estágio REM, o nosso cérebro está conectando os dois hemisférios e arquivando tudo que aconteceu. É como se o cérebro mandasse para um banco de dados cerebral os Uhum. acontecimentos e as sensações. Quando uma pessoa tem um trauma ou vive uma situação muito dramática, não se sabe por quê, mas fica um ponto preso no hemisfério direito. O cérebro não conseguiu processar. E o que a gente faz com a MDR é ajudar o cérebro, dar um arranque para o cérebro fazer esse processamento, a gente chama de reprocessamento, que não foi feito. Então, nós trabalhamos com os movimentos oculares, mas é um trabalho em que o paciente que está comigo, ele fica acordado, não precisa dormir, né? E depois que esse trauma ou esse drama ele é reprocessado, você começa a se perceber diferente. O MDR é a abordagem que mais traz resultados rápidos comparados com outras abordagens para tratamento de TEPT, né? O transtorno de Uhum. estresse pós-traumático, fobias, né? Traumas de uma maneira em geral. Né? Então, os resultados com o MDR são maravilhosos. Legal. Tem uma pergunta aqui para você, ó. Tem um amigo médico que não consegue falar em público e atribui isso à situação traumática de infância na escola. O que que ele deve Uhum. fazer? Quer dizer, ele auto se diagnosticou e falou Ele que já descobriu. foi, que está na escola. Talvez nem seja, né, Cris? Você pode falar melhor. Talvez nem seja, mas algumas vezes a pessoa consegue detectar em que momento, né? Se ela não consegue, nós profissionais conseguimos chegar até onde começou, através das técnicas que nós usamos, né? É muito difícil numa situação muito traumática a pessoa conseguir, como é que fala? Desvencilhar, né, dessas amarras sem ajuda profissional. Se Uhum. através do pensamento, a conscientização, o autoconhecimento, ela não conseguiu, ela vai realmente precisar buscar ajuda profissional. Ah, legal. Teve gente Ok? falando aí que fez MDR com você, que achou que não ia conseguir, mas que conseguiu, deu super certo. Ah, que legal. Tô vendo aqui a Gilma. Ei, Gilma, saudades de Ah, você. tá. Eu tava tentando ler o nome ali, não consegui. Tô lendo aqui. Pois é, então, as pessoas que fizeram a MDR, eu vou te falar que quase sim. Se não for 100% é quase, porque já na primeira sessão já aparece um resultado. E a gente Nossa, trabalha de uma legal. maneira muito focada, né? A gente vai trabalhar uma questão específica e por isso também que a resposta é rápida. Tá, agora eu vou trazer um pouco pro meu lado aqui, o lado que eu tô querendo ensinar as pessoas
a fazer um curso, eu quero ensinar que as pessoas se destravem, mas tem várias com esse desejo, eu quero criar um infoproduto e está travando exatamente porque na hora que eu vejo que muitas tentam fugir para o e-book, mesmo não querendo fazer um e-book, mas quer fugir porque pô, o e-book eu não tenho que ligar a câmera, eu não tenho que me expor, né? Então me fala quais são as dicas de como assim gravar os vídeos, como é que você faz? Tá. Dicas de uma maneira em geral, né? Sim, de uma maneira em geral. Ah, anotei umas diquinhas aqui. Bom, vou até ler aqui para me ajudar. Vai lá. Aquelas questões que a gente tratou, né, da zona de conforto, as crenças limitantes e o autoconhecimento, é fundamental para que você consiga se destravar, né? Então, quem tiver a oportunidade de ver os vídeos anteriores, eu acho que vai ajudar bastante. Então, esse seria o primeiro ponto, tá? Segundo, montar uma estrutura. Por exemplo, se você vai gravar um vídeo para poder postar, seja lá qual vídeo que for, você tem que saber aonde que você vai. Eu vou gravar onde? Na sala, no meu quarto, qual a iluminação que eu vou usar, né? Você deixar aquele ambiente preparado para não ficar se preocupando com isso na hora que você for gravar. Outra dica é você estruturar o que vai ser falado. Por exemplo, hoje nós estamos aqui falando sobre timidez e a dificuldade de gravar vídeo. Então, você escreve lá, eu vou me apresentar, meu nome, o que eu faço. Depois, eu vou falar sobre o assunto. Qual assunto? Timidez e dificuldade de gravar vídeo. Depois eu venho com todo o conteúdo que eu vou compartilhar e depois eu finalizo. Então, essa estrutura do que vai ser falado, ela tem que estar bem clara, né? É bom escrever. Perfeito. Eu gosto de escrever. Eu acho que fica mais fácil para depois memorizar. Tá? Perfeito. Perfeito. Outra coisa, se vestir ou estar de uma maneira que você se sinta confortável, né? Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta de ficar com uma blusa mais descolada, mais moderna, esteja com a blusa. Você é uma garota que gosta de ficar com rabo de cavalo, mais natural e ao mesmo tempo maquiada, vista-se dessa forma, né? Você tem que sentir que você está como você é. Ok? Deixa eu ver aqui mais uma diquinha. Treinar sozinho. Eu fazia até um pouco atrás isso e era ótimo. Por exemplo, você acorda, você vai treinar com você mesmo. Liga o seu vídeo e vai treinando, vai falar do seu dia. Eu fazia assim. Por mais que você não vai publicar, não é isso? Você não vai publicar, você vai gravar para você mesmo, para treinar. Hoje eu estou acordando, hoje é sábado, eu acordei super bem disposta, eu tenho uma programação muito interessante, eu vou sair com amigas. Então, você vai gravando para você mesmo. Quanto mais você praticar, mais confortável você vai ficando. Porque muitas vezes o medo não é o medo de gravar o vídeo, mas é o medo de postar o vídeo. Certo? Então, certo. O fato de gravar não significa que você vai postar. E enquanto você estiver gravando, você está treinando. Né? Então, isso é uma das maneiras de desvencilhar. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu não tenho aqui. Estruturar, já falei. Tá. Praticar e praticar. Mesmo se você já passou da fase de treinamento e quer começar a gravar e postar, quanto mais você grava, quanto mais você posta, mais à vontade você fica, né? Eu tive que vencer várias barreiras para chegar aqui hoje, fazer uma live ao vivo, né? Porque tem sempre aquela preocupação de como você vai ser vista, como você vai ser olhada, se você está falando bem, certo? Isso aí Fora que você está se expondo como profissional, né? Exatamente. Então, você vai vencendo essas etapas, né, à medida que você começa a praticar. Agora, tem uma dica que é a última dica assim, que eu selecionei para falar, que eu falo que é uma dica assim, de ouro, que é focar no que você vai falar. Quando você fica muito ansioso,
muito preocupado com o ambiente, com a iluminação, você não está focado no conteúdo. Você está focado em você. Então, se eu estou falando alguma coisa e ao mesmo tempo eu começo a preocupar se meu cabelo tá bom, se eu estou falando bem, eu tirei o foco do assunto que eu vim compartilhar, né? Então, é um exercício que eu até hoje faço comigo. Se eu estou aqui falando e de repente eu preocupo com a luz, eu saí do meu foco, eu foquei em mim, pessoa. E eu tenho que voltar para o meu lugar, que eu estou aqui com o objetivo de compartilhar, né? Então, lembrar sempre disso, focar no conteúdo e não focar em você quando você estiver transmitindo algo. Por isso que é importante você gravar vídeos de assuntos que você gosta, da maneira como você é, porque você vai ficar muito confortável, né? Você vai ficar muito familiarizado com o assunto. Exato, Então, quando exato. eu venho aqui, que eu compartilho o assunto que eu gosto, com pessoas que eu gosto, isso me deixa cada vez mais confortável. Eu não estou focada em mim, por isso eu não estou sentindo agora ansiedade. Eu não estou angustiada, meu coração não está disparado, né? Eu estou extremamente atenta ao que a gente está conversando, né? Então, eu vejo que essa é uma dica assim, muito interessante para quem quer se expor, né? Ou seja, falando em público, ou seja, gravando vídeos para postar. Já até colocaram aí, ótima dica. Gente, não é só ótima, não, é sensacional. Você tem que anotar isso, que isso é basicamente o que atrapalha muita gente, até nós mesmos que já estamos acostumados a fazer vídeo. Muitas vezes eu invento, eu vou falar desse assunto aqui e eu não gosto, ou eu não domino. Então a pior coisa que tem é você querer inventar uma coisa que você não domina. Então, se você vai dar um curso, primeiro, é óbvio, né? Você tem que dominar o assunto. Porque quando você domina o assunto, igual a Cris falou, e você está ali, treina e pratica, é natural, você domina o assunto. É como você sentasse do lado de alguém e falasse: a minha profissão, gente, eu faço isso no dia a dia, tem que ser a mesma coisa. Então, quando você está gravando o vídeo, tem que ser fluido desse mesmo jeito. É como se você estivesse do lado de alguém explicando. Isso vai do seu conhecimento. Agora, se você está ali e não sabe do assunto, você só quer dar o curso, não é assim que funciona. A gente pega de uma habilidade, a gente pega da nossa profissão que a gente trabalha todo dia. Não é, eu vou falar de astrofísica. Aí eu pego um monte de coisa, porque eu não sei nada de astrofísica, começo a ler um monte de blog na internet e acho que vou montar um curso, eu não vou. Eu vou ficar inseguro, eu vou gaguejar, e as pessoas percebem. Então, aí que vem o que eu sempre até falo nos meus vídeos, né? Vem da integridade também. Fale do assunto que você domina, que já vai, né, Cris? Você dominando o assunto já vai te dar assim, muito mais segurança, né? Já é um passo para você não cair nessa de ficar travado e repetindo coisa, né? Porque se você vai falar de um assunto que você não conhece ou que você não gosta, mesmo que você tenha estudado, isso vai te gerar alguma insegurança. E essa insegurança vai fazer o que você falou, Oswaldo. Ou vai gaguejar, ou vai tremer. E quando isso acontece, o que significa? Que você está focado em você. Você Exatamente. tirou a sua atenção do assunto e voltou para si. Aí você já começa a se perder, né? Ao passo que quando você está falando um assunto que você gosta e que você conhece o conteúdo, você vai ficar muito mais à vontade, né? Agora, Verdade. se a gente for levar em consideração também, que eu acho muito importante, a questão do corpo, né? Porque o nosso corpo fala, procurar sempre fazer exercícios de respiração ou meditação com mindfulness antes de fazer apresentações, né? Isso faz com que o cérebro faça novas conexões, né? A respiração ela é muito importante, né? Quando oxigena o cérebro começa a fazer novas conexões que nos traz a sensação de bem-estar. Então, usar os exercícios de respiração faz muito bem também. Muito, muito legal. Teve uma pergunta aqui, já tem um tempo eu não li. Eu venci a timidez investindo na autoconfiança. A autoestima também são variáveis que interferem? Como é que é? Eu
Repete de novo essa pergunta. Eu venci a timidez investindo na autoconfiança. Aí vem a pergunta: autoestima também são variáveis que interferem? Sim, interfere demais. Você passou a ter autoconfiança e conseguiu vencer esse obstáculo. Agora, se em algum momento, em alguma situação específica da sua vida, a sua autoestima estiver baixa ou não estiver muito adequada, né? Isso pode ser um entrave, né? E se tem autoestima baixa, tem crença limitante, tem uma crença negativa. As crenças limitantes ou crenças negativas, elas são sempre fantasiosas, né? Não são crenças reais, né? Então, e se você perdeu, vai lá no YouTube, que a Cris falou por 1 hora sobre isso. Fazer um exercício de autoconhecimento vai ajudar bastante a descobrir quais são essas crenças. Muito, muito legal. Pessoal, e se você ainda coloca aí, eu quero saber quem já tentou gravar um vídeo aí, se tem alguém que está pensando, está com essa cabeça, eu poderia fazer um curso. Quero saber aí, como que você, por que você está aqui, qual que é a sua ideia, qual que é a sua timidez, coloca aí pra gente que a gente está conversando exatamente sobre isso. Pois é, Cris, essa timidez eu vejo assim várias vezes que o pessoal vai chegando até mim e realmente está bloqueando muitas pessoas. Muitas vezes não é só, né, o que mais assusta, não é a parte técnica, né? Que, sim, tem várias pessoas que garram na parte técnica, é normal. E que, na verdade, teria que ser mais normal, né? E as pessoas, na verdade, elas estão se bloqueando antes de entrar no mercado. Elas estão colocando tanta coisa na frente que é preocupante, né? Parece que a timidez realmente está bloqueando aí uma grande parte, né, dessa audiência que está querendo aí entrar no infoproduto e tal. E, pessoal, a Cris falou muito do treine, treine, treine. Então, eu sempre gosto de falar dos bastidores. A nossa primeira live, eu e a Cris, eu acho que era a primeira live da Cris, né, Cris? Era, live Era sim. isso? Não, Era já fiz outras. Já tinha feito, era a primeira entrevista, né? Sim, sim. Então, era a primeira entrevista da Cris e era a primeira entrevista minha. Não era a primeira live também, não, mas era a primeira entrevista. Gente, tudo é treinado. Todas essas... Não todas, porque vai surgindo outras, a gente vai vindo outras na cabeça, mas a maioria está scriptada. Eu tenho aqui numa tela onde que eu estou lendo o que a Cris já sabe o que eu vou perguntar. Isso são técnicas de entrevista, isso são técnicas que te deixam confortável. Eu tenho aí no meu quadrinho, no meu feed, você pode ir no meu feed, que eu explico técnicas de entrevista. Isso é uma delas. Você é de comum acordo com a pessoa que você vai falar. Por quê? Primeiro que eu posso estar falando besteira. Segundo que eu posso fazer uma pergunta para a Cris que ela não pode responder por causa da profissão ou deixá-la desconfortável. Terceiro que eu não sou psicólogo, então eu poderia criar um monte de pergunta que não interessaria a vocês exatamente porque não é minha área. Então é assim que funciona, tudo é scriptado, seja numa entrevista, seja quando você vai gravar o vídeo. É claro que quando eu estou gravando o vídeo, eu não estou lendo, porque a não ser que você esteja muito treinado, igual o jornal, que tem aquele teleponta que a pessoa consegue ler mais natural, mas isso é muito difícil. O pessoal treina muito ali. Então, eu domino o assunto. Geralmente, quando eu tenho alguma coisa que eu não quero escrever no meu vídeo, eu deixo perto da câmera, eu deixo um notebook ali só com tópico. Que aí eu dou aquela buscada de olho no tópico, eu já sei que eu tenho que falar, desembolo, dou a buscada no tópico. Então, tudo é treino. Então, é assim que funcionam as coisas por trás. Então, não acha que todo mundo, vai, fala 1000 horas. É claro, né, Cris? Se a gente quiser, a gente pode ficar aqui batendo papo assim, 1000 horas, mas com certeza a gente ia devagar de vários pontos, A, B, C, D, E. A gente não ia conseguir focar hoje, sem um script, a gente talvez não conseguiria focar só na timidez. Então é assim que vai funcionando. E outra coisa, Oswaldo, que você estava falando, se a pessoa ela tem o desejo, né? Eu quero ser um youtuber, eu quero ser uma pessoa mais descolada, eu quero postar para minha família, para os meus amigos.
E ela sente que ela, mesmo se autoconhecendo, não estando na zona de conforto, né? Ela sente que ela já ultrapassou tudo que podia e mesmo assim não dá conta, ela tem que buscar ajuda profissional, né? Não tem outro caminho. E a ajuda Super importante. profissional, ela tem um efeito, assim, como eu dei o exemplo do MDR, é quase que imediato, é muito rápido, né? Então, com essa técnica, tá? Porque tem outras abordagens que usam outros caminhos que não o do MDR. Eu tenho uma pergunta pegadinha que essa não está scriptada. Pode Uma falar. pessoa hiper mega tímida ou com vergonha, talvez como eu era há muito tempo atrás, como que ela vai vencer a timidez de falar com uma psicóloga? Essa é uma pegadinha. Olha, lá no Como que você trata isso? Porque eu acredito que deve chegar assim, pessoas que vão chegar e não querem nem se abrir com você, mal chegar a conversar com você. Lá no consultório é o seguinte, é diferente, né? Porque a fala de uma pessoa que está lá comigo, ela não é só através das palavras. Eu posso receber um paciente o primeiro dia e ele falar que está muito envergonhado, que está muito tímido e não querer falar. Eu vou interpretar aquilo ali como uma maneira de falar algo que ele está com dificuldade. Né? Então, a pessoa fala através do gesto, através do olhar, através do sentimento que ela está ali naquele momento, né? Então, nós temos uma leitura não só das palavras, mas de um todo, né? E à medida que a pessoa foi nos procurar, significa que ela tem um desejo, que é o mais importante. O resto nós vamos conseguindo quebrar juntos para poder chegar aonde o paciente quer. Ah, que legal. Então Tudo é tem várias possível. formas, né? Tudo é possível. Não, é isso que é bacana, isso que é legal das pessoas entenderem, né? Tudo é Não possível. Se acontece tiver uma muito. pessoa nesse Isso ponto de acontece timidez muito. de não conseguir falar com um profissional, né? Acontece, eu recebo pessoas que chegam e falam, nossa, eu nunca falei para um psicólogo, eu nem sei por onde eu começo. Né? Ou eu estou muito envergonhado de estar aqui, eu nunca contei meus segredos para ninguém. Isso é muito comum a gente escutar. E a prova, pessoal, tem gente aí, ó, que pesa todas as técnicas com a crise e superou, falando que assim, que era num caso da pessoa achar que era caso perdido. Então, igual a Cris falou, eu dei dicas técnicas, a Cris deu dicas técnicas na área da psicologia, o meu na área de TI, mas igual a Cris falou, gente, se depois disso tudo realmente você tiver um bloqueio, procura um profissional, vai lá, né? Não deixa, né, Cris? Não deixa as oportunidades passarem. Aqui nós estamos falando de infoprodutos, de curso online, mas interfere em tudo, né? Vai interferir em tudo. As pessoas vão deixar passar oportunidades profissionais. Imagino para uma pessoa mega tímida que cai naquelas seleções que são 10 pessoas. Eu mesmo já fiz seleção assim, são 10 pessoas ao mesmo tempo e você tem que ir lá na frente, tem que falar. Cara, porque assim, a única muito coisa frustrante, né? que a pessoa precisa ter é o desejo, é a vontade. Se ela tiver a vontade, o desejo, ela vai conseguir. Só precisa disso, que é profissional para dar o suporte, como no seu caso, o suporte de toda a estrutura para fazer um curso e outras áreas também, né? Tem outros profissionais na área de marketing digital também que ajudam muito, ou profissional como eu, da área da saúde mental, né? A pessoa que quer sempre vai encontrar suporte. Verdade. Basta querer, Verdade. só isso. Verdade. Gente, nada de ficar aí buscando no YouTube. Me ajuda. Não vai ser o YouTube que vai te tratar, vai ser uma profissional igual a Cris que vai te tratar. Eu vou ir aproveitando, pessoal, só para lembrar, ó, o workshop que eu vou fazer está chegando. Finalmente está chegando, né, Cris? Finalmente está chegando o workshop. Então, pessoal, amanhã tem um workshop, tá? Dessa vez é só no YouTube, então eu vou fazer um workshop no YouTube que é transformando seus conhecimentos em um curso online. Então, essa série de lives que eu fiz com a Cris e com outros profissionais foi para chegar até o ponto de amanhã, para vocês verem que está tudo ligado, tudo para tentar te ajudar a esclarecer, falar, ó, essa ideia que você acha, essas suas crenças, tudo isso pode ser transformado num curso online. Então, lá, é claro, é um workshop mais técnico, onde eu vou falar. Primeiro, eu vou dar exemplos para vocês entenderem de todos os cases de pessoas que achavam que não podia ter curso. Depois, quais as técnicas que eu uso, desde você escrever o programático,
aí para a gravação que a gente está falando hoje, para a edição e depois postar o seu curso. Então vai ser mais ou menos essa linha do tempo amanhã. Então não perca, tá? Vai ser só no YouTube às 20 horas. Na minha bio tem um link, você tem que se cadastrar, você se cadastra lá, eu te mando o link e você participa. Legal, Então, vai ser teve muito mais bom. pergunta, eu acho que... Tem o Cris, mande um beijo pro Pedrosa, não Meu deixa, amigo hein? Pedrosa, um beijo para você. Eu não vi se teve mais perguntas, o pessoal pode mandando, enquanto isso eu vou agradecendo. Deixa eu dar meu Pode falar. recadinho. Semana que vem eu estarei fazendo uma live sobre o Enem, angústias e sentimentos pré-Enem. Vai ser terça-feira que vem, às 18h30, no mesmo horário. Então, Que quem legal. estiver interessado, anota aí, eu vou divulgar, mas é um assunto que eu tenho visto muitos jovens angustiados, e eu quero falar um pouco sobre isso, a gente poder Na live passada até perguntaram pra gente, né? Deu bastante pano pra manga isso aí. Mas fala o seu IG aí, fala pro pessoal qual que é o seu IG para eles poderem ir lá na sua live. Quem não me segue ainda, @Cristiane com 2 N's, _Alves, _Marques. É na terça-feira também, né? Às 6h30. Terça-feira, 18h30, o mesmo horário. Pessoal, pode ir lá que vai ser muito legal, porque na live passada, que nem era sobre o assunto, assim, gente, ela já começou a falar várias coisas interessantes, então, não perca não, essa aí é bem legal. Você coloca o lembretinho lá para o pessoal não esquecer, Cris? Vou colocar. Todo mundo. Vou falar, vou divulgar, com certeza. Muito, Cris, muito obrigado por essa série de lives. Eu acho que nós chegamos na nossa quinta ou sexta live, já até perdi as contas. É quinta. Quinta live, né? Então, pessoal, foram 5 lives juntas. Essa live aqui, terminando aqui, eu já baixo essa live e já posto no YouTube, dá mais ou menos aí uns 40 minutos de atraso aí, até baixar, mudar o aspecto dela e colocar no YouTube, mas ela vai estar no YouTube. Então, amanhã, você já pode procurar ela. Se você perdeu o início, vai lá e pega o início aí. Se você viu alguma coisa aqui que te transformou, que te ajudou, dá um print aí na tela pra gente. Menciona eu e a Cris, coloca eu e ela falando, essa live serviu para isso, porque a gente pode... a gente só tinha, né, Cris, preparado 5 lives, mas a gente pode, mesmo amanhã já tem o workshop, mas isso não impede do pessoal, de repente, estar querendo misturar, né, porque a gente fez uma mistureba, uma pessoa totalmente técnica com uma pessoa que é da área da psicologia. E pelo que a gente viu, deu super certo, né? O pessoal realmente deu para interagir legal. Então, manda esses feedbacks para a gente, que a gente pode, de repente, aí, pensar em mais uma série de lives aí para a gente falar com o pessoal. E as 5 lives que nós fizemos, que está só no seu canal no YouTube, eu vou postar aqui no meu Insta também essa semana. Todas elas. Legal. Eu não tive tempo, mas vou postar. Então, legal. Ou vai na minha página ou lá no seu canal. Legal. Então, pessoal, quando ela postar, você vai direto lá no IGTV dela. Assim que ela postar, fica no IGTV. Então, isso é bem simples também. Pode ir lá que vai estar todo lá. Essa live também. Amanhã eu já estou passando para ela, então vai ficar todas as séries lá que a gente fez. Pessoal, eu acho que não tem mais nenhuma... Miriam, um beijo para você. Estou te vendo aqui. Obrigada. Miriam, minha paciente. Aí, tem mais um aí para você, Cris. Passou rápido. Cris, você é ótima. Mãe. Os votos você é ótima. Obrigado. Muito obrigado, gente. Obrigado por todos que estavam aí, todos que seguiram essas lives com a gente, todos que ajudaram a gente nesse conteúdo, fazendo pergunta. E isso deixa a live muito mais legal, muito mais fluida, todo mundo participando. Então, muito obrigado. E, Cris, foi ótimo, muito obrigado mesmo. Nós vamos pensar em mais uma série que está muito legal isso aqui. Vamos sim. Então, amanhã... Amanhã, às 20 horas, lá no YouTube. Estou esperando todo mundo no meu canal. É Oswaldo Passe. Só clicar lá. Na verdade, clica aqui na minha bio, tem um link, se cadastra lá na live. E no meu, terça-feira que vem, 18h30, para a gente falar sobre os sentimentos, as angústias e dores pré-ENEM. Isso aí. Pessoal, então, boa noite a todos, uma boa semana a todos. Tchauzinho para vocês. Tchau, tchau. Bye, bye. Tchau. Tchau.